Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor sempre nos ensina que o falso depoente não ficará impune, assim como aquele que produz, aquele que é mentiroso, ele produz injustiça, mas aquele que fala a verdade, ele produz a justiça. E o povo perece justamente pela injustiça, pela falta do conhecimento, pela negligência do ensino, pela mentira daqueles que sempre estão colocando outro fundamento, trocando a verdade de Deus pela mentira dos homens e amando o prêmio da injustiça, aonde o Senhor os apanha sempre, aonde a palavra diz que nós, por depositarmos a confiança no juízo supremo do alto, ele os vence pelo sopro da sua boca, sem intervenção humana. Tudo que nós temos que fazer é perseverar, e no devido tempo ele é aquele que cumpre a sua palavra, porque todo aquele que ama a justiça e a sua verdade, ele aborrece toda mentira e injustiça na face da terra. E não há ninguém que vai calar aqueles que assim perseveram, porque nem mesmo a morte nos separa do amor de Cristo. Não tem altura, não tem profundidade, não tem principado, não tem potestade, não tem ninguém que possa impedir o seu efetuar e querer. Quando ali eles perguntam: e quem creu na nossa pregação? Porque Jesus ainda não havia sido pregado no madeiro. E se não há quem pregue? E ali lhe foi dito: até as pedras clamarão contra vós. Aleluia! Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que dia após dia conhece tanto os falsos depoentes, assim como aqueles que perseveram segundo a sua verdade. A única forma, quando Jesus exortava ali até aqueles que estavam inconstantes, como Pedro, quando perguntam quem dizem que eu sou, e ali eles diziam, uns dizem que é profeta, outros que é Elias, que é João. E ali Jesus perguntando a Pedro: e tu, quem? E vós, quem dizeis que eu sou? E revelado por Deus, ele diz: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Aonde ele disse que por aqueles que creem, ele edificará a sua igreja. Ou seja, aqueles que creem na verdade, aqueles que perseveram. Porque Pedro falou, o seu testemunho fala até hoje, mas os mortos não podem produzir mais nada. O Senhor estabelece a chave sobre aqueles que creem e estão vivos, pelejando um bom combate, segundo a fé opera em nós, fé e obras de justiça que caminham lado a lado. Porque aqueles que têm confiança em Pedro, em João, em Lucas, deixam os mortos enterrar os seus mortos, porque eles mais nada podem produzir, mas nós falamos em nome daquele que esteve morto e vive, reina e governa. Quando Pedro, ao mesmo tempo, revela que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo, quando Jesus disse que era necessário subir ali em Monte Sião, a Jerusalém, no Monte das Arábias,
e perecer na mão das autoridades, sacerdotes terrenos. E ele disse: não permitiremos que façais isso contigo. E ele disse: para trás de mim, Satanás, a tua atitude se reflete a dos homens e não a de Deus. Ou seja, aquele que é contra a verdade é mentiroso, e ele, ao mesmo tempo que revelou pelo Espírito de Deus, segundo a carne humana, já estava como mentiroso, aonde todo aquele que é oscilante na infantilidade não alcança o alimento sólido e o discernir entre o bem e o mal, está como que mentiroso e acabam perecendo por não reconhecer a verdade e tampouco seguir segundo a verdade. A palavra diz que a testemunha falsa, o falso depoente, não ficará impune, ainda que passe desapercebido diante dos meros mortais, diante daquele que tudo vê e executa, nada passa desapercebido. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. E ele é aquele que os vence pelo sopro da sua boca. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.